Percebe que dentro da tendência editorial nerd para nerd, o Omelete meio que assumiu o ranço com o Scorsese em favor do seu público. Isso desde a primeira vez que ele falou contra a Marvel. Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu acho que a fofoca rende para a gente pensar para além da fofoca. Tá? Mas primeiro, né, contextualizando a fofoca. A Carol Moreira, ex-Omelete, foi num podcast, eu nem sei o que é aquele... Não estou dispensando ninguém, mas eu não sei quem é, tá? Não sei quem é. Foi num podcast, num MesaCast, sei lá, e daí ela falou, né, em relação a esse último filme aí do Scorsese, que ela acha que ficou meio comprido demais para filme, enquanto filme tem 3 horas e meia, e que ela acha que seria legal que fosse uma série, então, de forma pausada, mas ali, naquela roda ali de conversa, agora não lembro se foi ela que falou isso, foram os outros ali que estavam junto, de que, o Scorsese tem essa coisa do cinema, né, o cinema com C maiúsculo, né, ele vive falando mal do filme da Marvel e tal, e ele não vai se rebaixar a fazer uma série e coisas desse tipo. Aí esse corte foi parar no Twitter. Como vocês sabem, o Twitter é um lugar banhado a querosene, né? Lá tudo é muito inflamável. E aí esse corte acabou rendendo um monte de treta. Chamou a atenção que o Pablo Vilaça entrou nessa briga, né? E o Pablo Vilaça foi muito duro na crítica dele, né? Uma crítica que tem gente que diz que já não é nem crítica, que ele já é ofensa. Mas enfim, o Pablo Vilaça basicamente falou assim, cara, essa é a qualidade da crítica que tem aí, e não sei o quê e tal. E aí a galera, por sua vez, acusou o Pablo Vilaça de estar só ressentido, de estar perdendo atenção. Isso é meio chato, tá? Esse tipo de argumento sempre acontecer. Você tá falando isso porque não tá tendo a mesma atenção. É sempre o mesmo papinho. Acho isso meio bobo. Tá? Acho meio infantil, naquelas tretas lá que teve, do pessoal lá da Soberana, com o Carlito, com o Ferrez, também usaram esse argumento. Eu acho tosco esse argumento. Que é uma coisa infantil, saca? Assim, criança é malandra nesse sentido. Tu chega pra criança e tu dá uma bronca nela. Quer dizer, tu não dá bronca por isso. Nem por isso criança merece bronca, mas tu quer falar com a criança sobre o xixi na cama e ela te chama de cara de mamão. E aí, como ela te chamou de cara de mamão, o assunto deixou de ser o xixi na cama e virou cara de mamão. E no final das contas é você se defendendo de que você não é cara de mamão. Só que o problema inicial, que era o xixi na cama, se perdeu. Essa coisa meio infantil é esse debate meio tosco de a pessoa levanta um problema, às vezes ela pode ter levantado de uma forma equivocada e tal, mas enfim, o problema está posto, e aí o pessoal fala, não, mas isso aí tudo não é, esquece de xixi na cama, o lance é que ela é cara de mamão, ou seja, ela está com inveja, ela perdeu notoriedade, e é por isso que está falando isso, não sei, fica só nisso, sei lá. Seja como for, o Twitter e companhia começaram numa briga imensa, tirando sarro, ou atacando a Carol Moreira, ou mesmo criticando ela, né, e tal. Enfim, vamos lá, partes por partes, tá? Eu vou começar sendo... Assim, vai ter um plot twist no meu argumento, tá? Primeira coisa, Alexandre, já cansei de falar aqui para vocês que o Quadrinhos na Sarjeta, em muito surgiu como uma resposta ao Omelete, tá? Não que eu achasse que o canal ia crescer e etc e tal, mas eu, como cidadão, eu achava importante produzir conteúdos na internet que não fosse aquilo que o Omelete fazia. Ou ainda faz, nem mais... quer dizer... Eu assisti o Omelete quase uma década atrás, tal, nunca mais depois assisti. Eu falo abertamente isso, é uma questão pessoal, eu não tenho por que esconder isso. Eu acho péssimo o conteúdo do Omelete. Não sei como é que está agora. Pode ser que agora esteja diferente, acho difícil. Eu já cansei de falar em outras lives aqui das críticas que eu tenho em relação ao Omelete. Tá? O Omelete, como um expoente de jornalismo cultural no Brasil, ele baixou muito o nível. E quando eu falo baixar o nível, vai dizer, tá falando do cara que faz as thumbnail falando de não sei... Não, mas eu tô falando, vai mais além disso. Por exemplo, o que o Omelete... Quando eu falo baixar o nível, não é assim, falar cu, puceta e pau. Eu acho que isso não tem nem problema. Quando eu falo baixar nível, no seguinte sentido. O Omelete, ele muito fomentou essa cultura nerd tóxica que a gente tem. O Omelete, inclusive, até hoje fomenta, mesmo com essa cobra que eles criaram picando ilhas de volta, até hoje eles fomentam isso porque eles precisam dessa galera depois indo na CCXP. Então, muito dessa crítica que a gente faz à cultura nerd, isso em muito se deve, aqui no Brasil, ao Omelete. Não ele sozinho, outros também são responsáveis por isso, até mesmo o Jovem Nerd também tem sua responsabilidade, e também tem responsabilidades a nível internacional. Aquela porra daquela série de Big Bang Theory, que para mim aquilo foi a normalização de gente escrota, aquele personagem do Sheldon, que é uma figura completamente babaca. E eu acho assim que o Omelete, ele em muito é responsável por isso, e até hoje é, como eu disse, porque como tem sua principal forma de negócio, até onde eu vejo, parece estar na CCXP, eles precisam continuar formando esse sujeito nerd, essa figura infantilizada, que em termos políticos quer soluções rápidas, né? Não é à toa que essa galera muitas vezes começa a atender para qualquer babaca autoritário que apareça, porque é o cara que diz que vai resolver tudo na caneta, né? Resolver tudo no sala de dedos como o Thanos. Então, assim, a minha crítica ao Omelete é muito em função disso. E muitos do que passaram, os Omeleters e os ex-Omeleters, eu tenho
assim, vou ser bem franco, eu tenho um preconceito, tá? Eu tenho preconceito com quem já fez parte do Omelete. Porque, tudo bem, que tem gente que às vezes só precisa da grana e vai e topa. Mas essa coisa, assim, de uma postura narcisista, infantil, intransigente, intolerante que o Omelete criou, pois bem, se você foi cúmplice disso, em algum ponto eu já tenho um certo ranço com você, seja a pessoa que for, tá? Assim, isso é um preconceito, eu admito que é um preconceito porque eu não conheço as pessoas direito. E assim, ó, vou ser bem honesto, dos ex-Omelete que eu vejo a produção de conteúdo, eu acho que é muito pouco, os ex-Omelete muito pouco se distanciam do que o Omelete era. Os ex-Omelete que eu vejo por aí, eu não sei, eu não vejo todos, até porque eu nem sei direito, às vezes eu me perco, tem gente que fala, esse que é ex-Omelete, ele é, não sabia. Mas dos ex-Omelete que eu vejo por aí, eu não vejo assim muita diferença daquilo que o próprio Omelete fazia. Então eu vejo assim, às vezes a pessoa sai do Omelete, mas o Omelete não sai dela, tá entendendo? A escola Omelete de influencer forjou ali uma determinada pessoa. Inclusive é engraçado que às vezes a pessoa pode até meio que derivar em termos de espectro político, né? Então vai mais para a direita, ou vai mais para a esquerda, mas assim, o discurso, não é nem discurso, a praxis é ainda aquela coisa Omelete, né? Ou seja, muitas vezes é uma coisa mais politicamente correta, que defende minorias e tal, mas sempre está colada nos poderosos, sempre está colada no grande capital, sempre está em defesa daquilo que tem de mais tacanho no mercado, enfim. Estou sendo muito, muito franco nessa crítica. Mas, como eu disse, é um preconceito, porque, por exemplo, a Mikan foi ex-Omelete, e eu já acho que a Mikan, embora a Mikan acho que foi por pouco tempo, né? Eu já acho a Mikan diferenciada, entendeu? A Mikan, para dar um exemplo aqui de alguém que eu acho que passou pelo Omelete, e ela saiu do Omelete, e o Omelete saiu dela também, não ficou com ela. Eu acho que a Mikan é um exemplo interessante. Mas eu quero dizer assim, mas eu não posso falar por todo mundo, eu nem acompanho, nem sei mais quem foi Omelete, quem não foi, eu não sei. Certo? Ponto. Dito tudo isso, a opinião ali da Carol Moreira, que é uma opinião que eu acho ruim, acho muito ruim, ela tem o direito de ter a opinião que ela quer, ponto. Mas eu acho ruim porque é um reflexo dessa coisa que culmina na Netflix tendo uma playlist de filmes de até 1h30. Das pessoas se acostumarem a ver filme acelerado, de ir no embalo de uma cultura da ansiedade. Não é à toa que hoje a gente está lidando com a juventude mais doente de todos os tempos. Hoje, ser jovem no Brasil é estar entupido até o cu com remédio, porque está sempre ansioso, porque faz tudo acelerado, porque está sempre hiperestimulado, é preciso tomar remédio para dormir. Então, você não precisa tomar remédio para dormir, cara, é só tu parar de usar celular. Só que ninguém consegue mais parar de usar celular porque as pessoas precisam trabalhar com o celular. Então, não precisa de remédio para dormir, irmão. É só tu parar de ser hiperexcitado o tempo todo, hiperestimulado. Então, esse tipo de comentário, por mais inocente que seja, assim, no sentido de, o Scorsese podia não ser... pegou muita gente, irritou muita gente, porque... E isso é uma coisa muito Omelete de ser, vai no embalo, como foi o comentário aqui do brother, de quem que falou? Do Davi, né? Vai muito nesse embalo do Omelete de jogar pra galera, dizer, não, pô, se o público quer ver as coisas rapidão, e se o público quer ver coisa mais curta, é isso mesmo, e, sabe? É uma coisa sempre muito acrítica e muito procurando surfar nas tendências mais senso comum possível, sacou? Eu acho que dá para sintetizar isso. O Omelete é a indústria do senso comum. O Omelete como não só o site, tal, mas o modo de pensar Omelete é a indústria do senso comum. E tem uma outra coisa interessante observar, tem uma coisa de bastidores aí que eu acho que pouca gente observa, que é o lance de que no campo do cinema existe um desprezo gigantesco entre jornalistas e acadêmicos e youtubers. Assim, eu posso falar isso com muita propriedade. Por exemplo, assim, eu tenho muita propriedade para falar. Eu fui professor de 2 cursos de cinema diferentes. Eu sou formado em cinema. Eu participei de eventos acadêmicos de cinema. Eu fiz filme. Eu participei também de festival de cinema. Não sei o quê. Cara, esse mundo do cinema, esse mundo acadêmico e boa parte desse mundo jornalístico, ele é... ou jornaleiro... Ele tem um ranço fudidaço por youtuber, tá? Alguns viraram youtubers, né? Alguns acadêmicos de cinema, alguns desses jornalistas, o próprio Pablo Vilaça, eles viraram também youtuber. Quer dizer, o Pablo Vilaça nem foi muito pro YouTube, né? O Pablo Vilaça era mais o blog. Mas enfim, esses caras também estão aí, né? Mas eles têm até hoje, isso rola muito no campo do cinema, que é olhar para esses críticos de YouTube e tal e ver esses caras com muito desprezo. Vamos ser franco, tá? Isso que rolou com a Carol Moreira, assim, às vezes um certo desprezo por essa galera, não é exclusivo a ela, tá? Não é exclusivo a ela. PH Santos, que é meu amigo e tal, mas assim, o meio acadêmico também muito torce o nariz pro PH. Assim como torce o nariz para Isabela Boscov, pro Otávio Gá, pro cara lá do Refúgio Cultos, que não sei o nome dele, pro cara lá do Entre Planos também, o Max
Valarezo, eu acho. Isso é geral. A pessoa aqui está falando do Felipe Leão. O Felipe Leão, ele é mais recente aí nessa jogada e tal. Não sei dizer aí direito como é que é a relação com ele, né? Mas ele me parece que, assim, nos tempos para, quer dizer, nos tempos para cá, ele, assim, quando eu tive contato com o trabalho dele, assim, alguém me falou que ele, dos tempos para cá, começou a carregar mais em termos de política e não sei o que, até meio que, enfim, começou a colar junto aí com uma galera, acho que é do PCB, enfim. Eu quero dizer assim, ó, só para sintetizar, segundo essa pessoa que me falou, precisou colar com o político para ganhar uma visibilidade, uma validade que às vezes a rede social sozinha não traz para a galera do campo do cinema que está nas redes sociais. O ponto é que isso rola. Nos quadrinhos já não rola isso tanto, mas no campo do cinema isso rola para um caralho. Então, essa treta que surgiu ali, não é só a pessoa, Pablo Vilaça reclama, perdeu. Não, é porque esse ranço é muito antigo, galera. Tá? Esqueçam, aquela que eu sempre falo, esqueçam os personagens e pensem no cenário. Esqueçam Carol Moreira e Pablo Vilaça e olhem para o cenário. Esse ranço é muito antigo. Tá? Esse desdém é muito antigo. Muito, muito, muito. Tá desde o começo aí e até hoje tem assim, vamos dizer, dentro dos campos do cinema, tu tem, digamos, dois núcleos que não se conversam direito. Tem algumas, hoje a situação, claro, tá um pouco melhor do que já foi, mas existe isso. Dito isso, agora vem o plot twist. Quando é mulher, sempre batem mais. Não conheço o conteúdo da Carol Moreira. O pouco que eu vi, não curti, não assistiria. Mas quando é mulher, sempre batem mais. Isso rola direto. Eu tenho quase certeza que se fosse um cara falando essa mesma coisa, a não ser que fosse um cara com muita visibilidade, vamos supor que fosse o Otávio Gá, acho que o maior canal de cinema do Brasil é o do Otávio Gá, né? Eu não sei, acho que ele é maior do que o da Isabela Boscov, né? O Super 8. Vamos supor que fosse o Otávio Gá dizendo isso. O pessoal ia levar, eu acho que com muito mais tranquilidade. Iam levar com muito mais. Até porque ele tem já um jeito engraçado, iam levar como piada, como humor. Talvez alguém no Twitter dissesse, olha esse arrombado, olha a merda que ele falou, mas ia ficar por isso mesmo e tal. Quando é uma mina falando, pronto. Aí é a senha para atacar mais. Tá? Mulher na internet, o pessoal às vezes fica falando assim, eu já comentei isso aqui com vocês, né? Às vezes o pessoal fala, precisamos ter mais mulheres na internet. Hoje eu acho que talvez nem precise tanto, não. Porque assim, é muito fácil eu querer que tenha mais mulheres na internet, sabendo o quanto que elas são atacadas. Não sei se sabe, eu acho que talvez se a gente regulamentar a internet, se a gente tiver mais cuidados, talvez sim. Mas hoje eu não sei não se eu quero que as mulheres estejam... Cada uma sabe de si, obviamente. Mas eu não incentivo, assim, porque eu sei que eu estou colocando uma pessoa na fogueira. Sabe? Cada um sabe de si, mas foi esse o tempo que eu incentivava. Não, acho importante. Às vezes eu falava para amigas minhas, faz um canal. Hoje eu não falo isso mais, não. Sinceramente, não falo mais. Eu tinha várias amigas que eu ficava pilhando para fazerem canal, para produzir conteúdo para internet. Hoje eu não falo nada. Eu não desincentivo, sabe? Falar, vou começar, bom, vamos lá, no que eu posso ajudar, mas eu não... assim, de botar pilha, sabe? Então eu acho que também teve muita escrotidão em cima aí da Carol, tá? Teve muita escrotidão e teve por ela e muito ser mulher. Ainda que a opinião dela seja ruim, mas eu acho que a coisa foi muito desproporcional também, né? Foi absurdamente desproporcional. Nossa, daí, meu Deus do céu. Desencavaram e atacaram de tudo que é jeito. Tá aí, essa é a minha opinião do tema. E eu acho que ele é bom para discutir isso mesmo, assim, do quanto que... Eu acho que essa polêmica ela é boa para a gente pensar o quanto que o campo do cinema, que às vezes a galera fica tendo acesso a críticos e tal só pelo YouTube, não percebe que existe uma guerra aí por trás desse negócio há mais de década. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.